A Somália está em caos. Nas últimas 48 horas, a capital somali, Mogadíscio, mergulhou no caos total. O presidente do país, Hassan Sheikh Mohamud, ou HSM, está fazendo uma jogada ousada pelo poder absoluto, permanecendo no cargo além do seu mandato após a dissolução do parlamento, no que seus opositores descrevem como um autogolpe. Um movimento de oposição crescente na capital busca impedir a HSM, reunindo apoio nacional e se preparando para derrubá-lo. As Forças Armadas da Somália estão divididas, governos regionais separatistas se preparam para agir e desde quarta-feira à noite, Mogadíscio enfrenta combates intensos. A HSM ainda se agarra ao poder, mas a oposição não dá sinais de recuar. Nos próximos dias, a Somália pode testemunhar sua maior batalha em décadas, com o destino de todo o país em jogo. Antes de iniciar o episódio de hoje, precisamos fazer nossa ressalva habitual para histórias que mudam rapidamente. Tudo o que discutimos neste episódio está correto, de acordo com nosso conhecimento e capacidade, até às 8h55 do dia 5 de junho. Horário local em Mogadíscio. Não, eu não sei que horas são em Mogadíscio, mas aqui são 5 para as 9 no horário central. Provavelmente é mais ou menos o mesmo em Mogadíscio. Eu acho que nós estamos... Mais ou menos na mesma longitude? Talvez, por causa do tempo necessário para filmar e produzir esses episódios antes que eles sejam... Ei Siri, que horas são em Mogadíscio? Em Mogadíscio, Somália, são 9h56. Uma hora depois. Por causa do tempo necessário para filmar e produzir esses episódios antes de serem lançados, precisamos enfatizar que a situação pode ter evoluído ainda mais até o momento em que você estiver assistindo. Caso haja atualização importante, você verá as informações e fontes em um comentário fixado abaixo. Esclarecido isso, vamos começar. Os combates começaram em Mogadíscio na noite de quarta-feira, mas a crise política na Somália se desenvolve desde 2024 após a aprovação de mudanças constitucionais polêmicas. Nós abordamos a situação com mais profundidade em um episódio recente aqui no War Fronts, publicado em 4 de maio de 2026, então confira lá se quiser saber mais. Hoje, porém, nossa história começa com a decisão de 2024, quando a Constituição da Somália foi emendada para permitir eleições com o princípio de uma pessoa, um voto. Nas décadas anteriores, a Somália era governada por um sistema de votação baseado em clãs, menos democrático, mas que garantia certa influência legítima dos diversos clãs no país. Mais do que uma forma de seguro político, o voto baseado em clãs era uma questão de segurança física, em um país onde as rivalidades entre clãs há muito tempo transbordam para a violência, e onde, em um sistema de um homem, um voto, clãs dominantes poderiam, teoricamente, usar os mecanismos do poder estatal para punir seus rivais. Entre as mudanças constitucionais estavam extensões unilaterais dos mandatos da presidência e do parlamento, ambos prorrogados por 1 ano. A oposição política somali condenou amplamente a medida como inconstitucional. As mudanças constitucionais em 2024 desencadearam uma série de crises políticas relacionadas, incluindo as declarações de 2 regiões da Somália, Puntland, no Nordeste, e Jubaland, no Sul, de cortar laços com o governo federal. Mesmo antes das 2 regiões se tornarem autônomas, a Somália já lidava com mais do que sua cota de desafios internos entre a região separatista da Somalilândia e a insurgência jihadista nacional Al-Shabaab. Com o tempo, as crises políticas pioraram, impulsionadas por desafios econômicos, sociais, ataques do Al-Shabaab e mudanças geopolíticas na África e Oriente Médio. Mas o presidente Hassan Sheikh Mohamud, HSM, nunca foi de desperdiçar uma boa crise política. E em meados de 2025, o governo federal em Mogadíscio já havia começado a adiar as primeiras eleições de uma pessoa, um voto. A oposição somali começou a soar o alarme sobre a consolidação de poder de HSM e em pouco tempo eles estavam exatamente certos. Para entender a possível tentativa de tomada de poder da HSM, é importante esclarecer a ordem dos acontecimentos que se seguiram. Menos de 2 meses atrás, em 14 de abril, o mandato do Parlamento Federal da Somália expirou formalmente, segundo a Constituição anterior a 2024, considerada legítima pela maioria do espectro político somali. Não houve eleições realizadas para escolher o substituto do parlamento, e nem sequer há uma eleição agendada para resolver o problema.
Segundo a emenda aprovada pelo parlamento, eles ainda têm mais um ano. Cerca de um mês depois, em 15 de maio, o mandato presidencial de HSM acabou, ainda sem substituto ou data de eleição definida. Se o mandato de HSM tivesse terminado antes, ele teria dificuldades para continuar no cargo. O parlamento poderia tê-lo removido, nomear um substituto ou dificultar tanto sua vida que ele teria que abrir mão do poder. Mas como os mandatos expiraram na ordem oposta, HSM ficou com todo o poder executivo. Apesar da situação legal ser bastante nebulosa, o controle de HSM sobre o exército, o judiciário e outros mecanismos críticos de poder é muito mais estável que o do parlamento. Agora, como a oposição somali fez questão de enfatizar, há uma grande ironia nessa situação, porque a HSM chegou ao poder justamente quando a Somália tentava lidar com uma tentativa de tomada de poder muito semelhante por parte de seu antecessor. Na época, o presidente somali Farmajo adiou as eleições por 15 meses, gerando uma crise constitucional que terminou com a eleição de HSM em votação indireta pelo antigo sistema de clãs. HSM já tinha sido presidente de 2012 a 2017 e, ao ser reeleito, foi visto como uma força estabilizadora. Não importa que seu primeiro mandato tenha tido graves acusações de corrupção e abuso de poder. Não importa. Talvez por isso a crise atual fosse um pouco previsível. Mas, para ser justo com a Somália, o país enfrentava muitos problemas imediatos quando Hassan Sheikh Mohamud foi reeleito, sem garantias de que o sistema político permaneceria unido por tanto tempo. Hoje, porém, tudo isso é história antiga, e a oposição da Somália deixou muito claro que não vai aceitar isso passivamente. É muito raro a oposição somali se unir de forma significativa. Geralmente, eles se dividem por questões regionais, clânicas e políticas, e às vezes estão em lados opostos de conflitos armados. Agora, toda a oposição somali se une, incluindo os governos autônomos de Jubalândia e Puntland, líderes de clãs, políticos de Mogadíscio e outras regiões, além da diáspora somali global. Eles formaram o Conselho para o Futuro da Somália e exigiram a renúncia imediata de HSM. Mais importante, membros do Conselho do Futuro Somali logo sugeriram que seus esforços talvez não fossem pacíficos. Em vez disso, eles evocam o espectro das ondas de violência passadas pelo país para lidar com situações anteriores em que líderes tentaram esse tipo de tomada de poder e começaram a fazer preparativos abertos para uma nova onda de violência. Se isso soa como uma narrativa criada pela simpática equipe de roteiristas do War Fronts, bem, é porque realmente é. Antes de entrarmos nos combates em Mogadíscio, uma pausa rápida para falar sobre o nosso site para assinantes. O Frontes.co é o nosso espaço para todas as histórias que não conseguimos abordar com justiça aqui no canal principal. Semanalmente, publicamos 2 vídeos exclusivos, 2 artigos de especialistas e até 2 podcasts sobre os conflitos e histórias geopolíticas mais relevantes para você. Às vezes focamos em questões na Somália e no chifre da África, mas também abordamos muitos temas sobre Ucrânia, Irã, Sudão, Sahel, Europa e outros lugares, além dos conflitos menores que o mundo costuma ignorar. Lançamos um episódio exclusivo com análise detalhada sobre a visão da Coreia do Norte sobre o mundo. São quase 1h30 sobre a visão selvagem, mas cristalina, de Pyongyang sobre as coisas, e você não encontra isso em nenhum outro lugar. Então, a assinatura custa apenas $5 por mês ou $50 por ano. Esse é o Frontstock.co. Confira o novo documentário sobre a Coreia do Norte. Agora, voltando ao assunto. A batalha pela capital. Agora, mesmo antes dos combates começarem na noite de quarta-feira, todo mundo na Somália sabia que um confronto estava chegando e que provavelmente aconteceria até quinta-feira ou antes. Quinta-feira marcava um protesto antigoverno nas ruas de Mogadíscio, onde líderes da oposição do Conselho Futuro da Somália e outros liderariam um grande comício. À frente do protesto estaria outro ex-presidente da Somália, Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, que liderou o país de 2009 a 2012 e foi sucedido pelo primeiro mandato de HSM no cargo. Reformista que expulsou o Al-Shabaab da capital, o Sheikh permaneceu ativo na política somali após seu mandato presidencial e hoje é frequentemente chamado de pai da Somália moderna. Ao seu lado está um ex-primeiro-ministro, um homem chamado Hassan Ali Kah,
que serviu de 2017 a 2020 após anos de trabalho em ONGs e no setor de petróleo. Juntos, o Sheikh e K parecem estar se preparando para um confronto direto contra a HSM, e nos dias que antecederam o início da violência, eles tomaram medidas para provar isso. Noticiários somalis relataram grandes movimentos de milícias no norte de Mogadíscio, com combatentes de clãs, grupos políticos e, segundo alguns relatos, unidades desertoras do Exército Nacional também tomavam posições ao redor da cidade. Sheikh e Kari fizeram várias reuniões com líderes e anciãos dos clãs antes do que chamavam de um dia pacífico de manifestações na quinta-feira. A Somália logo descobriu o que viria a seguir, quando ataques começaram tarde da noite de quarta-feira, com bombardeios e tiroteios ao redor da residência do ex-presidente Sheikh. Até o momento em que este texto foi escrito, não está claro qual lado realmente atirou primeiro, e você provavelmente pode imaginar que, é claro, ambos os lados estão culpando o outro. O ex-primeiro-ministro disse aos jornalistas que o primeiro ataque foi, abre aspas, um ataque militar sustentado e indiscriminado com o objetivo aparente de matá-lo. Ele acrescentou, citando novamente, se tivermos uma única bala sobrando, qualquer homem que atirar em mim, eu atirarei de volta nele. Carr deu essas declarações após o primeiro tiroteio, que foi breve, mas o silêncio na cidade durou pouco. Nas primeiras horas da manhã de quinta-feira, antes do amanhecer, os combates recomeçaram, desta vez em uma escala muito maior e em proximidade tanto da residência particular de Sheikh quanto da de Carr. Essas propriedades haviam sido convertidas há algum tempo em bases informais para suas equipes de segurança pessoal e para as milícias que eles sabiam que podiam contar como aliadas. E naquela altura, as propriedades provavelmente já estavam reforçadas por outros combatentes de toda a oposição somali. Segundo Karai, a presença de milicianos seria maior, pois ele recebia anciãos de clãs e líderes comunitários durante o ataque do governo. Outras unidades de milicianos tomaram posições em outros lugares, e em pouco tempo toda a cidade havia se tornado um campo de batalha. Civis relataram bombardeios de morteiros em várias áreas povoadas, incluindo ataques diretos contra casas de civis e empresas privadas. Até agora, o número de vítimas não foi estimado, mas relatos locais apontam várias mortes de civis. Enquanto os combates continuavam, moradores registraram disparos de artilharia pesada sobre a cidade, enquanto tropas e unidades de milicianos entravam em confronto intermitente em tiroteios móveis. No X, o ex-premier Karai acusou o governo de usar armas antitanque, drones e outros meios militares, além de atacar sistemas elétricos e infraestrutura civil. Na mesma postagem, ele pediu que comandantes militares e policiais abandonassem o governo de HSM e pegassem em armas. Não se sabe quantos responderam, mas relatos iniciais indicam que algumas unidades aderiram. Mogadíscio acusou a oposição de organizar ataques de milícias pela cidade, classificando-os como atos armados coordenados que ameaçaram diretamente a segurança, a ordem e a estabilidade da capital. O ministro da Defesa do país, Mohamed Mufiki, chegou a comparar a oposição ao grupo paramilitar genocida sudanês, o RSF, chamando a oposição da Somália de, abre aspas, ala somali do RSF. Autoridades de segurança somalis iniciaram investigações públicas durante os combates para identificar os responsáveis pela violência, incluindo organizadores e financiadores. A oposição acusou a HSM de usar forças de segurança e equipamentos militares estrangeiros treinados por potências externas para combater o Al-Shabaab na repressão à dissidência civil. A situação parecia estável a curto prazo na quinta-feira, quando o diretor da Agência Nacional de Inteligência e Segurança da Somália visitou pessoalmente a casa do ex-primeiro-ministro Kari. Kari e o chefe de inteligência teriam acordado encerrar os combates temporariamente, saindo juntos do local, embora não se saiba se foi decisão voluntária de ambos ou se houve pressão sobre um deles. Logo em seguida, um comissário de polícia afirmou que as metralhadoras pesadas estavam localizadas na residência de Karai, sinalizando de forma muito clara que pelo menos uma parte do governo federal está buscando apresentar acusações contra ele. No horário do comício marcado para mais tarde, grande parte da capital já estava isolada e veículos blindados patrulhavam as ruas. Uma parte da população civil se mobilizou para protestar mesmo assim, mas as manifestações foram muito mais contidas e muito menos organizadas do que originalmente se pretendia.
Quanto ao que vem a seguir, não vamos fazer previsões exatas, mas precisamos deixar claro que até o momento em que escrevemos, essa crise não parece estar diminuindo. Devido à inédita unidade da oposição somali e à força de grupos armados regionais alinhados à sua causa, mas ausentes nos combates de quarta-feira, é provável que os confrontos estejam só começando. O status do ex-primeiro-ministro ainda não foi revelado, mas, seja ele esteja fazendo alianças com facções internas distantes ou tenha sido jogado na prisão, seus aliados parecem comprometidos com o caminho que escolheram. O ex-presidente Sheikh escreveu online na quinta-feira, citando: "Se o presidente e seus soldados pensam que temos medo ou que vamos fugir, não vamos correr." Fim da citação. A reação dos apoiadores internacionais de HSM ainda não está clara. O bloco regional IGAD condena a violência e atores mais neutros como os Estados Unidos e a União Europeia pediram estabilidade e negociações pacíficas. Mas os países que realmente importam aqui são Turquia, Egito, Arábia Saudita e seus aliados, que apoiam a HSM contra Israel, Etiópia, os Emirados Árabes Unidos e outros governos que gostariam de ver uma mudança na liderança da Somália. Esses países ainda não se pronunciaram formalmente, mas relatos de ataques de drones contra a oposição somali sugerem que a Turquia, ao menos, ajudou a estabilizar a capital a curto prazo. Entre os especialistas que acompanharam a crise, há consenso. Esta é uma confrontação que nunca deveria ter sido permitida e que só está acontecendo por causa da crise política maior que está se desenrolando hoje. Omar Mahmoud, do Grupo Internacional de Crise, chamou a batalha de resultado inevitável da falta de compromisso. Rashid Abdi afirmou: "O resultado direto de um líder tentando estender seu mandato e impor sua vontade à força." Liam Carr, do Critical Threats, afirmou que os combates em Mogadíscio eram totalmente previsíveis. No War Fronts, isso já era esperado da nossa parte. Mas, após os acontecimentos dos últimos dias, é provável que mais violência seja vista como uma opção viável, até mesmo legítima, para reivindicar o poder, seja essa violência vinda do governo de HSM em Mogadíscio ou da oposição somali em todo o país. À medida que a crise se desenvolve, voltaremos para falar sobre isso. Por enquanto, obrigado por assistir.